Bom dia, ainda bom dia, chegando perto da hora do almoço, vamos ver quem que chega. Olá, o pessoal tá começando a chegar. Então, para quem não sabe, tá chegando agora aqui nesse ao vivo, o assunto de hoje vai ser, estamos perto do almoço, vai ser comida. E ninguém melhor para falar sobre comida do que uma nutricionista de mão cheia, que é a Kátia Fávero. A gente vai esperar ela entrar aqui para a gente começar. Então, hoje o assunto vai ser como simplificar na low carb para não abandonar esse estilo de vida que vai nos fazer muito saudável e vai nos manter saudáveis durante a quarentena, porque chutar o balde nessa quarentena que não tem hora para acabar é uma péssima estratégia. Então, a gente precisa mesmo dar um jeito de fazer o melhor possível. Quem aí, levantem a mãozinha agora, quem aí chutou o balde e não sabe como voltar? Vocês estão me ouvindo, né? Então vamos lá. Vamos só esperar a Kátia entrar. Então estou vendo carinhas conhecidas aqui. O jejum tem ajudado. Tem um monte de gente levantando a mão que chutou o balde aí. E ó, pessoal, chutou o balde. Vocês sabem a resposta. Quem me segue aqui sabe. A resposta de chutar o balde é simplesmente voltar. Então a nossa Nutri Kátia chegou. Vamos dar boas-vindas para ela. E a gente vai falar sobre isso hoje. Kátia já está preparada com uma série de pratos, porque a gente sabe que saiu do prumo tem que voltar, né, Kátia? Oi! Como é que tá aí nesse paraíso? Ai, você viu, hoje tá lindo! Dia maravilhoso. Mas choveu uma semana inteira. Tava bem chatinho. Mas hoje abriu. Hoje é live na cozinha, porque a Kátia vai ajudar com várias dicas para você que saiu dos trilhos e quer voltar, ou se você que continua nos trilhos está um pouco enjoado de fazer sempre a mesma coisa. Verdade. Pessoal, tá travando para vocês? Porque aqui tá tudo bem para mim. A Kátia tá aparecendo super bem. Vocês podem me falar se vocês estão vendo direitinho? O som, como é que tá? Tá ótimo. Bom, não vi ninguém reclamando, foi só uma reclamação. Então vamos continuar. Kátia, o que você preparou pra gente de começar com dicas? Gente, foi muito engraçado, né? Porque quando a gente decidiu sobre o que a gente ia falar, eu já tinha me programado para deixar algumas coisas aqui em casa prontas e tal. Porque hoje eu estou aqui em Salvador, eu estou na Bahia. E eu tenho que voltar hoje para São Paulo, porque eu vou voltar a trabalhar, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas além da clínica, né, lá da Aster, do Rodrigo Bomeni, eu também trabalho com o Dr. Renato Tomioka. E na semana passada eles receberam, né, um aviso de que estariam liberados para voltar ao trabalho, justamente porque, como é uma clínica de saúde da mulher e eles também trabalham bastante com a questão de fertilização, se interromperem o tratamento, as mulheres podem ser prejudicadas e ficarem inférteis até, né, estéreis. Então, a gente vai voltar. Então, semana que vem, hoje eu tô indo para São Paulo. Então, o que eu fiz, né? Já me organizei para deixar aqui tudo arrumadinho, a cozinha preparada, porque as minhas filhas também, elas vão ficar aqui, né, com o pai, e elas fazem também, né, low carb. A gente está sempre juntas aí nesse fim, né, comida saudável e tal. Então foi bacana porque eu consegui deixar tudo preparadinho como comumente eu faço. Então domingo a gente passou o dia na cozinha, né? Eu tenho uma funcionária que ela também me ajuda bastante. E a gente já se programou para deixar, assim, para uma semana, 10 dias, alimentos. E aí a gente achou interessante justamente mostrar para as pessoas, né? Porque existe uma grande dificuldade das pessoas se planejarem. E para você colocar aí como propósito para sua vida, né?
novos hábitos, eu acho que a gente precisa, no mínimo, tentar se organizar. Precisa ter um mínimo de organização, né? A gente, para aprender a dirigir, por exemplo, você precisa se organizar. Você não pega o carro e sai, né, dirigindo. Então, para aprender a andar de bicicleta, a mesma coisa. Então, na cozinha, né, a gente também se organiza. E eu acho que se você quiser fazer, né, uma dieta aí mais voltada realmente para low carb, ou até uma alimentação mais saudável, não precisa ser necessariamente low carb, você também tem que se planejar. Com certeza. A dica da Kátia é fundamental, inclusive para o jejum, porque se você não se planejar antes e tiver outros familiares que dependem de você para preparar a comida, você vai ficar manuseando a comida várias vezes por dia por falta de organização. E aí, meu amigo, o jejum fica impossível na quarentena. Então, você precisa seguir o que a Kátia está falando, inclusive para dar certo o seu jejum, o pré-preparo, deixar pronto. Eu faço jejum, minhas filhas também fazem. Então, realmente, é uma facilidade, né? A gente deixar pronto. Além do mais, falando sobre low carb, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui devem saber mais ou menos, né, do que se trata. A low carb nada mais é do que uma estratégia alimentar, uma alimentação com baixo teor de carboidratos. E a low carb, né, ela pode ser... Low carb significa baixo carboidrato, né, a própria palavra já diz isso, mas dentro, né, desse espectro, né, da low carb, a gente tem aí uma infinidade de opções, de quantidade de carboidratos. E assim, tem gente que consegue até fazer uma low carb comendo, né, industrializados. Então, o que a gente acaba preconizando aqui é uma low carb, mas assim, voltada realmente para uma alimentação saudável, com a base, né, de alimentos realmente assim, naturais, de alimentos que você encontra na natureza, de alimentos que a gente encontra, né, no açougue. Então, com menos de industrializados possível, né? Essa é a low carb. Estou curiosa. O que você vai mostrar para mim? Então, e é sério, eu tô fazendo aqui mais ou menos em tempo real, porque eu vou almoçar com as meninas e vou para o aeroporto. Quando eu vou para o supermercado, toda semana, eu acabo comprando, focando, principalmente eu não faço listas enormes de compras, mas eu me programo sempre para comprar uma quantidade de carne que vá me atender por alguns dias. Aí vai depender da família de vocês, né? O tamanho da família. Mas umas coisas assim que eu acho bem práticas, que não faltam na minha casa toda semana. Eu sempre compro bife, né? E aí vocês escolham o corte que vocês gostam. Pode ser filé mignon, pode ser contrafilé, pode ser bife de coxão mole. E eu já mando cortar, né, os bifes e coloco em tupperware, né, em refratários com tampa. E deixo só molhadinho no azeite, gente. Não temperem. Mas se vocês colocarem a carne ou no azeite, ela não fica escurecida, né? Ela fica ali molhadinha no azeite. E aí você só deixa para grelhar no momento realmente do preparo. E essa carne na geladeira, só com o azeite, né? Besuntadinha com azeite, ela dura aí uns 2 dias na geladeira. Então é super fácil. Eu descobri meio que por acaso e funcionou super bem. Eu só faço assim. Outra coisa, filezinhos de frango também, vocês podem já deixar, para quem trabalha fora, tempera, deixa dentro da geladeira temperadinho, e aí você pode realmente colocar alho, cebola, né, os temperos que você gosta, junto com azeite, também na geladeira, 2, 3 dias só vai passando o franguinho na hora do preparo. Outra coisa que eu acho muito, muito, muito versátil, e aqui também sempre tem carne moída. Gente, eu compro muita carne moída. Então, aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês que a gente preparou. Tá vendo aqui, olha? Eu deixo já no pote, congelada. E fica outro pote na geladeira, sem congelar. Porque aí, você tá com fome à tarde, você vai fazer um lanche. Para não fazer bobagem, você tem a carnezinha ali, você coloca num potinho, coloca um requeijão por cima e é um lanche super bacana. Além disso, com essa base, a gente pode fazer vários outros preparos.
Então a gente pode fazer um escondidinho, né, com purê de couve-flor, um escondidinho de abóbora. Isso aqui também pode servir como um molho bolonhesa para você colocar aí no espaguete de abobrinha, de pupunha. E olha, um molho de tomate bem feitinho em casa, tá vendo? Eu já deixo sempre preparadinho aqui, congelado, e para poder utilizar. Kátia, você já aquelas panquecas que você, ao invés de fazer a massa da panqueca, isso eu sempre faço aqui porque é preguiça. Eu pego couve, folha de couve, eu só molho na água quente, dou um banho de água fria para parar de cozinhar, e daí ela vira minha panqueca. Eu pego essa carne moída que você mostrou, ponho de recheio com azeitona e por cima eu jogo um tomate, aqueles tomates pelados, e jogo por cima, que é muito fácil de fazer, você resolve o seu problema. Eu nunca fiz, até com a selga, né, também dá. A selga e hoje maravilhosas com carne moída, aí você faz a trouxinha de acelga e o segredo é molho, né, Kátia? Tem molho, fica tudo gostoso. Eu não deixo faltar em casa, toda semana tem que ter. O molho eu deixo congelado. Hoje em dia, se você não quiser fazer com tomates frescos, você tem, né? O tomate pelado, tem aquelas passatas na garrafa. Uso sempre, porque pra gente que tá sempre com pressa, com filho pequeno, tem que ter essas coisas, né? E tomate pelado é muito melhor que molho de tomate pronto, que molho de tomate pronto tem açúcar, né? Tem. Hoje em dia, Maíra, já tem no mercado algumas marcas com preço bem em conta. Esses dias eu encontrei, acho que foi R$3,20. Eles vêm naqueles saquinhos, né? E assim, só tomate e sal. Eu achei muito bacana e o preço super acessível, né? Eu não posso falar a marca aqui, mas assim, fácil de achar. É daquela Fugini, sabe? É uma marca super acessível. E eu até postei aqui, tem lá nos destaques, tem várias outras marcas para quem quiser ver. Outra coisa, você vê, eu comprei um montante aí de carne moída, fiz aquela carne refogadinha. Ali, o dia que eu não quero fazer muita coisa, eu coloco uma cenoura picadinha, uma vagem, vai pro fogo. Enquanto ela estava crua, a gente preparou aqui, ó, almôndegas, tá vendo? Agora a gente não vai colocar farinha de rosca nem pão nas almôndegas, né? Não precisa e deixa de ser low carb. Outra coisa que a gente fez essa semana, olha aqui, ó. Dá pra ver? A gente fez kafta. Ai, que delícia. Então, a mesma massa da almôndega, eu só coloquei aqui um temperinho a mais. Eu coloquei hortelã picadinha e um pouquinho de pimenta síria. Se você não tiver pimenta síria, é a pimenta do reino com canela. Gente, pimenta síria no postinho. E acho que, assim, para quem tá cansado de comer sempre a mesma coisa, pode reparar, a gente tem mania de sempre preparar os alimentos sempre do mesmo jeito. Então, você olha para a carne moída, você sempre faz a mesma coisa com a coitada da carne moída. Você olha para a cenoura, você sempre corta a cenoura do mesmo jeito. Aí as pessoas dizem, eu não gosto de carne moída, enjoei. Mesma coisa do ovo, os pacientes chegam e falam, eu não aguento mais comer ovo de manhã. Eu falei, tá, vamos mudar. Dá para fazer outras, né, de outras maneiras, né, Maíra? Olha aqui. Eu estava falando de carne que é útil também. Ovo cozido, deixar na geladeira para atacar o ovo. É bem melhor quando você chega estressado do trabalho. Em vez de atacar qualquer porcaria que você tiver fácil, que algum familiar ainda não come bem que nem você, é muito melhor você já ter pensado nisso e deixar um monte de ovo cozido no azeite. Eu adoro pôr alho poró também, fica uma delícia. Com saborzinho, orégano. Você vai lá e ataca a geladeira na coisa certa. Essa questão de você se planejar e deixar essas comidinhas sempre assim como base, prontas, evita realmente que você chegue do trabalho correndo, cansado e vá pelo improviso, porque não tem jeito, né? A gente acaba comendo fora. E assim, da dieta. E, além do mais, fica fácil também de você chegar e falar, quer saber? Eu vou ligar ali naquele aplicativo e vou pedir para entregar. Se a comida estiver pronta já, né? É muito mais fácil para você manusear. Eu deixo o frango desfiadinho sempre também. Coloco na geladeira e é a mesma coisa. Serve para base de vários pratos. E ainda compro frango
Essa semana eu não achei, eu não comprei o frango inteiro porque eu quis variar. Mas assim, olha que bacana, olha, a gente comprei, acho que tem uns 5 galetinhos aqui. Deixei tudo temperado, daqui a pouco a gente vai congelar. Eu vou deixar ele congeladinho assim, de 2 em 2. Entendeu? Tipo, eu vou embora, as meninas só colocam no forno e elas preparam os legumes na hora. Então, gente, preparar os legumes no momento que a gente vai comer fica super fácil. Porque é muito rápido, né? Ó, eu tô aqui falando com vocês e eu já vou botar aqui no forno, porque eu tô com uma bistequinha de porco lá só para terminar de assar. Eu ia falar do porco mesmo, que a gente não vai perder. Porco também, carne de porco, carne de cordeiro, né? Peixe. Tudo isso a gente pode tá variando. Mas o que eu acho interessante, ó, você pega uma abobrinha dessa. Se você fizer ela só assim, ela fica sem graça, né? Então, uma forma interessante, a carne tá ali no forno assando, você vê, a gente já deixa pré-preparado. Você vem aqui, bota só um azeite por cima, um salzinho, né? E o que eu gosto? Aí você varia, vou colocar uns pedacinhos de alho, óleo inteiros. Ah, que delícia! Hora de almoço! Até o Cláudio do Comida com Verdade disse que isso aqui ia ser um couvert. Você viu? Verdade, ótimo. Aqui, ó, gente. Mas é para vocês verem que não tem segredo. Isso aqui, olha, desse jeito, de repente não fica tão bacana. Joga aqui, ó, um manjericãozinho, coloca um orégano, uma salsinha, sal e vai pro forno. Entendeu? Aqui não tem erro nenhum. Eu gosto muito de colocar sal grosso nas coisas, sabe? Até nos legumes. Tá boa, não então, tenho... Então, vou começar a fazer isso. Hã? Boa ideia jogar sal grosso para assar, né? Deve ficar muito bom. Aí... Eu gosto muito, Maíra, eu uso todo dia. Então, assim, você faz isso, olha, vai ter também abóbora no forno. Abóbora eu vou colocar só sal e azeite, porque eu não tenho mais nada de tempero. Eu gosto de abóbora alecrim. O alecrim combina super, fica muito gostoso. Ah, outra coisa, olha, que eu... Nossa, fica mais... Pronto, vai pro forno, gente. Você vai tomar banho, volta, a comida tá pronta, você tá linda, cheirosa. E ó, pessoal, reparem, a Kátia fez essa abobrinha aí. A abobrinha para cortar em rodela, igual ela tinha cortado, demora 1 minuto, vai? 1 minuto e meio para você lavar a abobrinha. Em 3 minutos ela temperou e colocou no forno. Então, tá vendo como não tem desculpa? O que a gente precisa realmente é lutar contra os nossos hábitos. Porque até para preparar alimento, a gente luta contra os nossos hábitos. A gente tem mania de preparar do mesmo jeito. Então, a gente precisa ter uma... A gente sempre faz a mesma coisa todo dia, que se a gente não planejar, o nosso cérebro sempre pensa uma coisa mais fácil. Então, ele já está programado para sempre olhar para a cenoura, para a abobrinha e fazer sempre a mesma coisa com ela. Então, você precisa, primeiro, se planejar e procurar uma alternativa antes. Se você entender isso, você vai falar, olha, é por isso que eu sempre como a mesma coisa. Não ter temperos é a melhor saída para você enjoar logo da sua comida. Então, tempero, você precisa ter um monte. As pessoas costumam ter, assim, pimenta, orégano e só, né, Kátia? Exato, aqui, ó. Um monte de coisa. Me conta quais são os seus favoritos. Eu gosto muito de usar, eu gosto de páprica, né? Para quem não sabe, a páprica, ela vem proveniente dos pimentões. Eu gosto muito das ervas frescas, então manjericão, alecrim, tomilho. Tomilho, gente, em carne, combina bastante. O que mais? Cheiro verde, né? Cebolinha, salsinha, cebolinha que não pode faltar. E assim, gente, eu gosto muito do açafrão, né? Que seria açafrão da terra, que seria a nossa cúrcuma, né? E além de ser anti-inflamatório, né? Eu acho que assim a gente poderia sempre estar arrumando um jeitinho de usar. O sabor é muito gostoso, deixa de repente um frango bem bonito. Agora sim, procurem investir numa marca razoável, sabe? Eu não compro cúrcuma muito barata, não. Eu sempre gosto de colocar... Também gosto muito do curry, né? Eu acho bem gostoso. E aí, né, que a gente estava falando da low carb, né? A questão dos legumes. A variedade que a gente tem, né? Olha que lindo. Isso que é comida de verdade. As pessoas não sabem o que é low carb.
Olha para essa cesta da Kátia aí. Que Não é? Olha aqui, gente. Vitamina C. Olha o pimentão aí, pessoal. Para quem acha que low carb... Opa! Caiu. Low carb precisa comer fruta, ó. Pimentão tem muita vitamina C. O brócolis, ó. Então, assim, a gente precisa entender que os nossos hábitos estão precisando ser remodelados aí, né, Kátia? Tem muita Exatamente. Maravilhosa para a gente trazer praticidade aí. Tem muita gente, Kátia, comentando aqui sobre a Air Fryer. A Carol, do Meu Doce Rafael, tá falando que ela tem, inclusive, ótimas receitas. Para quem tem filho, tem que seguir a Carol. Air Fryer é prática. Eu aqui com 2 filhos pequenos, não tem nada melhor do que comprar já o frango aquelas, como é que chama? Asinha de frango. Você joga tudo na Air Fryer com páprica, fica lindo, delicioso. Prático. Não dá nem tempo de preparar o acompanhamento, já ficou pronto lá. Então, assim, ter essas coisas de ter Air Fryer ou então saber usar o forno. Alguém perguntou aí se gasta muito gás. Pessoal, um galão de um botijão de gás custa R$70 por mês. Quanto custa você comer fora? Então, assim, dá para você preparar muita coisa maravilhosa no forno. Tenha o hábito, adquira o hábito de usar o forno. A gente, por hábito, faz sempre a mesma coisa na cozinha, inclusive com... às vezes você tem air fryer e está aposentado. Às vezes você tem um forno bom e não usa. Então, é verdade. De pessoas como a Kátia, vocês precisam entrar no Instagram dela. Todo dia ela dá umas dicas maravilhosas de comida. Inclusive, às vezes eu tô de jejum, não entro. Come. Não, e aquela coisa, hoje, todas as bocas do meu fogão em cima vão estar desligadas. Eu tô com 4 assadeiras no forno. Vocês viram aqui, eu coloquei a abóbora, eu coloquei a abobrinha e coloquei 2 assadeiras com carne, com bistequinha de porco só para assar, entendeu? Então, pela praticidade, eu acho que vale muito a pena. E você consegue fazer para a família toda, né? É uma alimentação super saudável, que vocês viram aqui, né? É muito rico em nutrientes. A gente, aqui na minha cesta, vocês viram, eu também tenho batata doce, eu tenho inhame, né? Então, aqui em casa, a gente acaba, assim, no café da manhã, as meninas, às vezes, né, comem batata doce, comem o inhame cozido. Eu tô com os genrinhos aqui também, né? Eles também gostam. Então, eu sempre deixo. Não dá para falar... Um pouquinho. Pessoal, só para vocês entenderem, as filhas da Kátia, elas são adolescentes, lindas e maravilhosas e magras e sensíveis à insulina. Elas comem comida de verdade e inhame, batata doce, cará são leguminosas, são legumes ricos em carboidrato, em amido. Para quem tem diabetes, para quem quer emagrecer e para quem tem resistência insulínica, esses especificamente não são uma boa escolha se você tem uma doença que já está instalada. Agora, para quem é saudável, então criança, muita gente pergunta dos meus filhos também. Meus filhos comem batata doce, eles comem batata, inhame, cará, mandioquinha, purê de mandioquinha, purê de... Para mim, o meu foco é igual ao da Kátia. Eu quero dar comida de verdade para os meus filhos. E é isso que faz uma pessoa saudável. Se todo mundo comesse batata doce e batata, ninguém ia ficar doente. A gente fica doente porque come muita comida processada e depois que a doença está instalada, aí a gente precisa dar uma regulada e diminuir até as comidas de verdade que são ricas em amido, porque o problema é a insulina. Mas não precisa demonizar esse tipo de comida se você não tem nenhum problema com excesso de insulina. Exatamente. A ideia aqui é mostrar que justamente você pode cozinhar para a família toda, né? Mas se você tiver aí com alguma restrição, né, por conta de alguma doença ou por conta de emagrecimento, que quer emagrecer, você consegue fazer, né, dentro ainda da mesma ideia, sem grandes problemas, né? Então, assim, essa cesta aqui eu quis mostrar para vocês como a gente pode variar e é importante que vocês variem realmente os alimentos, porque assim, em cada tipo de alimento nós vamos ter concentrações diferentes, né, de nutrientes. Então, alguns vão ser mais ricos em vitamina A, outros vão ser mais ricos
né, em licopeno. Então, assim, é importante realmente que vocês variem e para ter a opção, né, e a absorção de vários nutrientes. Ovos não pode faltar, né? E é super fácil, super prático também. Cozinhar, né? É Nossa, eu vou importante. interromper por curiosidade. Qual é o seu preparo preferido de ovos? Como você mais gosta de comer ovo? Ai, eu gosto muito dos ovos com molho de tomate. E ovo pochê com tomatinhos e abacate. Ai, que delícia. Adoro, Eu adoro. amo comer quando meu marido frita o ovo na banha, porque eu a vida inteira fiz low fat, tinha medo da gordura, tinha medo de tudo, porque você sabe, médico aprende tudo errado de comida, né? Então eu morria de medo. Então eu fritava ovo frito na água. Então depois que eu comecei low carb, Eu gosto. gente, eu amo tanto comer um ovo frito com casquinha. Eu agradeço a Deus todos os dias pro low carb existir por causa disso, porque aquela casquinha do ovo frito me deixa tão feliz. E o meu marido prepara com banha ainda, tudo que eu nunca imaginei na minha vida que fosse fazer, que é comer a casquinha do ovo frito na banha. Tudo que é maravilhoso. E com E a hoje, gema mole, exato, muito mole. Amo. né? Pochê com abacate. Eu fatio o abacate, ponho sal, pimenta, jogo o ovo pochê em cima, aí quando eu furo a gema, pá! A gente perto da hora do almoço fazendo isso com as pessoas. E quanto tempo, né, Kátia? Uma refeição dessa com ovo fica perfeito, maravilhoso. Rico em gordura saudável, rico em colesterol do bom. Colesterol é bom para nossa imunidade, tá? O problema é o açúcar que você come que aumenta o risco de doença cardíaca, não o ovo, tadinho do ovo. Você deve pegar bastante gente, Kátia, que chega e joga a gema fora, né? O que você faz no seu consultório quando a pessoa compra e joga a gema no lixo? Não, assim, a gente tem muita gente que acaba vindo para mim já conhecendo um pouco a low carb, né? Então não tem esse viés. Mas assim, ainda algumas pessoas, geralmente quando são mais idosos, aí sim, eles ainda têm bastante resistência, né? Mas como eu acabo entregando o meu livrinho de receitas, né? Peço para ir lá no Instagram, começo a mostrar, falei, olha, eu como isso aqui, né? E minhas filhas comem isso aqui. Aí todo mundo falou, olha, meu ex-marido, ele tinha problema cardíaco, né? Fez uma cirurgia, mas antes ele não comia ovo, ele não comia manteiga, ele morria de medo. Pois Né? é, isso é uma tristeza, né, Kátia? Como a nossa vida muda quando a gente perde o senso comum que atrapalhava a nossa maneira de comer direito. E hoje, né, mesmo a gente estando separados, somos amigos, a gente sempre se encontra e ele fica aqui com as meninas. Hoje ele também se alimenta, né, aí como com a low carb e às vezes faz cetogênica também, e também faz bastante jejum e tá super bem. Então, assim, a questão toda, eu acho que é justamente a gente selecionar, né? Os legumes, as verduras, né? O que é realmente que vem da terra, né? As carnes e preparar isso com o menos de industrializados possível, com as gorduras que a gente sabe, né? Hoje que manteiga, azeite, a banha de porco, óleo de abacate também seria bacana, mas ainda é um pouco difícil de encontrar, né? Então são gorduras boas e a gente tem que para quem está aí em processo de emagrecimento, tem que dar uma segurada, não pode pesar muito, né, nas gorduras, porque às vezes acontece isso, entendeu? Mas as pessoas estão fazendo low carb já há algum tempo, dão uma estacionada no emagrecimento, se o objetivo for esse. E aí quando a gente vai ver, realmente assim, estão pesando a mão nas gorduras. Eu falo, Kátia, que as pessoas perdem o medo da gordura e aí abre a porteira. E aí eu sempre falo, pessoal, no seu prato, pensa assim, você precisa de carne, alguma proteína boa, precisa de um pouquinho de legumes se você não estiver fazendo carnívora, que também é uma estratégia, mas enfim, vamos falar no geral. E aí, quanto de gordura você deve adicionar no prato? Você deve pôr só o suficiente para o prato ficar gostoso, porque se você tem gordura no seu corpo para perder, você não vai ficar jogando gordura no seu prato, porque o seu corpo é preguiçoso. Então, primeiro ele vai queimar o que você acabou de comer
e depois ele vai queimar a sua gordura acumulada. Então, isso a gente não pode esquecer, né, Kátia? Você falou. Exatamente. Eu estava preparando um post que eu vou colocar hoje ou amanhã aqui, justamente porque eu fiz uma live com o Rodrigo lá no programa dele e as pessoas ainda querem comer muito lanchinho, principalmente para quem está começando a low carb e ainda não conseguiu se desvencilhar, né? Porque depois de um tempo que você começa a comer esse tipo de comida que eu mostrei aqui para vocês, realmente assim os lanchinhos vão ficando cada vez mais escassos, né? Você não vai sentir necessidade. Então, e aí eu estava fazendo um post e eu nunca tinha parado assim para realmente contar, sabe? Então eu coloquei assim 3 castanhas do Pará. Em 3 castanhas do Pará a gente tem 100 calorias, né? Em 17 amendoins a gente vai ter 100 calorias. Ninguém senta e come 17 amendoins. Não mesmo. Né? Então, assim, os queijos também são bastante calóricos, então a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia nesse sentido, para quem quer aí realmente tem como objetivo o emagrecimento. Me pediram aqui também, em off, algumas mulheres, principalmente, a questão dos lanchinhos. Ai, Kátia, podia ser alguma coisa doce? De novo, a história do lanchinho e doces. Então, assim, algo mais doce. Então, quando eu pego um paciente que vem ainda com muita vontade de comer os doces, né? Eu sempre deixo algumas opções. Eu acho bem bacana o iogurte, né? Porque no iogurte a gente ainda tem ali bastante proteína, né? Temos ainda probióticos, não é tanto assim, mas realmente eu acredito que seja um bom produto para estar se consumindo assim como um lanche sem, né, comer bobagem demais. Porque às vezes nas receitinhas você vai fazer um bolo de cenoura, a gente usa farinha de amêndoas, é aquela questão, também acaba ficando bastante calórico. Então eu acabo deixando as receitinhas para algo assim, é o aniversário de alguém, ou você vai receber, né, a sua avó em casa e quer fazer uma coisinha diferente, eu deixo para um final de semana, assim, vamos dizer. Não, o seu tem me ajudado muito, porque na quarentena eu tenho ficado mais estressada. E lógico, o nosso cérebro, a gente passa 35 anos se recompensando com comida, quando muda de estilo de vida ainda busca, né? Então, o seu livro tem me salvado. Inclusive, o último flan de coco acabou ontem à noite. Eu nunca fui de fazer muita receitinha low carb, porque está comendo muito paladar doce. Qualquer doce, mesmo os adoçantes naturais, eles despertam um aumento da insulina. E a gente quer insulina baixa para emagrecer, né, pessoal? Mas então, aí, nessas horas, é melhor você fazer o melhor possível. Então, assim, o que é o melhor? O melhor é não comer lanche. Mas, se você vai comer lanche, é muito melhor você comer comida de verdade. Então, como a Kátia sugeriu, um iogurte sem açúcar, integral, com toda a gordura do iogurte. Nada de comprar iogurte zero, porque pessoal que ainda não sabe iogurte zero, eles tiram a gordura e botam amido. Então, pelo amor de Deus. Natural, jogar umas berries congeladas aí, um moranguinho congelado, um blueberry, etc. Você está comendo um negócio que não é tão doce, você vai ter que educar o seu paladar e resolve. O livro da Kátia, pessoal, ela não está fazendo propaganda, mas é de graça, tá no Instagram dela, é só vocês clicarem. Esse livro tem um monte de receita doce e salgada que funciona, é uma delícia. Eu tô aqui de prova. Então, assim, a gente tem que saber usar as coisas. Qual que é o ideal? É não comer açúcar o dia inteiro. Mas se você vai comer e é inevitável, que seja com índice glicêmico menor, com adoçantes que não vão despertar um pico de insulina gigantesco. Então, nessa hora aí é melhor o eritritol, xilitol, se você não tiver problema intestinal, se você tolerar, se não, estévia. Mas o livro da Kátia é ótimo, vocês entram lá embaixo, tá? Mesmo porque, né, Maíra, a questão do doce, se vocês todo dia fizerem um consumo de doce, a gente fica estimulando, né, o centro de recompensa aqui que a gente tem no cérebro. Então, você estimula a produção de dopamina. A dopamina, a gente geralmente tem a produção, né, fisiológica, naturalmente. Mas quando você dá um estímulo o tempo todo, mesmo com adoçantes, a gente acaba tendo esse estímulo, você induz, né,
o organismo, induz o seu cérebro a querer sempre mais. Então, você fica dependente, né, dessa substância. Acaba sendo realmente um processo bioquímico, gente, não é brincadeira. Então, quando aquela pessoa fala, eu não aguento, não consigo ficar sem doce, eu acho que a gente tem que ser um pouco perseverante, né? Porque se você está em busca de melhorar a sua saúde, se você está em busca de emagrecimento, se você está em busca de tratamento de alguma doença, eu acho que a gente tem que colocar na balança, né, Maíra, e deixar de ser mimado realmente. Porque a gente acaba, ai, mas quando você tem um filho fazendo coisa errada, você sabe que aquilo não vai ser legal para ele, você chega e fala não. Exato. Não e não. Então, assim, quando você estiver na frente de um doce, um pacote de biscoito, algo assim, lembre-se disso e fala, gente, não. Tô morrendo de vontade. Vamos falar que é um monstro que você não pode alimentar. Porque quando a gente quer doce, dura 5 minutos ou menos aquele prazer que você teve de comer o doce. Isso se durou 5 minutos, porque quanto mais obeso, a gente tem estudos com ressonância magnética funcional mostrando que o prazer que a pessoa obesa tem comendo doce na hora que ela obedece esse prazer, ele dura pouco e ele é menor do que uma pessoa que é sensível à insulina. Então, é uma questão cerebral mesmo. Quem tem obesidade já para tratar, ela tem menos prazer e ela precisa de mais doce para matar aquela vontade que dura muito pouco. Então, assim, ser adulto é você aprender a pesar o risco-benefício do prazer agora pensando no futuro. Então, a gente faz isso com conta, a gente faz isso com tudo na vida, quando vira adulto, mas com doce não, a gente sempre fica querendo se agradar. Se a gente entender que a insulina é um monstro que não deve ser alimentado, porque quando a gente alimenta ele quer mais, mais, mais e não tem fim, fica um pouco mais fácil de não começar a comer. É por isso que essas recomendações de tudo um pouquinho, com moderação, são recomendações muito complicadas, principalmente para quem já está obeso, para quem já precisa emagrecer, para quem já tem resistência insulínica. Por quê? Porque a resposta de quem já tem a insulina alta, a um pouquinho, um pedacinho, come só uma mordidinha. Essa resposta aí é hormonal, e a sua resposta hormonal é excitada. Então, a gente pode mesmo, igual a Kátia falou, ficar atendendo e se mimando o tempo inteiro com o paladar doce com açúcar, porque não tem fim. Sabendo que não tem fim, é bom a gente ter uma capacidade de falar não antes de começar. E como isso? Aí vão falar, é super difícil. Sabe como? Quando a gente arruma a nossa alimentação, isso vai melhorando e fica mais fácil falar não para o sabor doce, e a vontade de comer doce vai diminuindo aos poucos. Só que você precisa dar tempo ao tempo. Então, se você seguir as recomendações da Kátia aqui, preparando alimentos com comida de verdade, com essas combinações práticas que ela acabou de falar, em uma semana a sua vontade, a sua necessidade de comer doce vai melhorar, porque a sua insulina vai estar mais baixa. Então, boas quantidades de proteína, né, Maíra? Principalmente no café da manhã e no almoço. E essas vontades geralmente vêm no final do dia. Então, tem a questão, se você consumiu boa quantidade de proteína no café da manhã, boa quantidade de proteína na hora do almoço, no final do dia você vai estar mais tranquilo se você tiver feito um aporte proteico bacana. Outra coisa que eu acabo dando de sugestão para os meus pacientes é tentar driblar o cérebro. A hora que vem aquela vontade de comer um doce, ver se não é sede, né? Primeiramente, porque a gente tem a tendência de superestimar a fome e subestimar a sede. Então, de repente, bebe um copo de água, coloca limão. Porque, assim, quando vem esse desejo, e você tem que tentar driblar o seu cérebro dando outro tipo de sabor para ele. Então, vem um azedinho, né? Ou você pega lá, dá uma colherada numa polpa de maracujá, um café amargo, né? Sem adoçar, entendeu? Então, e aí você espera um pouquinho, entendeu? Que aí essa vontade de doce você vai conseguindo driblar, principalmente nesses primeiros dias, porque depois que você consegue fazer por um tempo, a vontade é impressionante como ela some, né? Ou algumas pessoas diminuem. A dica da Kátia é preciosa, pessoal, e é um negócio de não se mimar. Então, se você enxergar a sua vontade de doce como uma criança mimada, fica mais fácil entender. Então, você vai falar assim, você quer doce? Pois eu vou te dar amargo. Puxa sua orelha.
eu vou te dar o sabor mentolado, que estão falando aqui de escovar os dentes. O sabor Sim, mentolado de escovar os também. dentes, ele tira bastante a vontade de comer. Tem até outro dia eu indiquei aqui no meu Instagram aquelas capsulinhas da Doterra que você pode tomar, os Beadlets, que eles têm sabor de menta piperita. Você pode tomar essa capsulinha de menta piperita, você pode Um pingar óleo essencial no café. de menta piperita, tomar esse copo d'água e sair, ficar, se distrair, get busy. Porque sair, surfar essa vontade de doce é igual surfar a vontade da fome, que eu vivo falando por aqui do jejum. Então é tudo uma questão de, em vez de ficar, eu sou fracassada, eu tenho vontade de doce. Não, pensa assim, nossa, eu tô com vontade de doce de novo. O que eu posso fazer? Escova os dentes, sai do ambiente, toma um café. Você quer doce? Vou te dar salgado. Esse tipo de coisa de mimar, não atender os seus mimos, é muito importante para a gente sair desse ciclo. E é o que a Kátia falou. A primeira semana é muito difícil. Só que quando você sabe que é muito difícil para todo mundo, você não se sente estranho. Você tem mais força para enfrentar essa primeira semana que é difícil e continuar. Outra questão interessante, uma dica bacana que eu vou dar aqui para vocês, pessoal, é que em muitas pessoas, essa vontade exacerbada do doce acaba acontecendo também por conta de algum desbalanço, aí, um desequilíbrio da sua microbiota intestinal. Então, se a gente tem uma alimentação onde o processo, né, não favoreceu muito bem ali como é que fala? O seu microbioma, né? Acontece um desequilíbrio, né, ali no seu intestino entre bactérias benéficas e bactérias, né, não tão boas assim, e fungos, e isso pode desencadear ainda mais uma vontade de doce, porque como a gente tem uma relação muito estreita, né, entre cérebro e intestino, a gente acaba produzindo aí substâncias que te levam a ter realmente até mais irritação, né, a questão da ansiedade. Então, eu vou fazer uma live sobre isso a semana que vem, falando um pouco sobre intestino, e a gente vê que quando o nosso intestino está povoado com bastante cândida, né, a Candida albicans, é um fungo que a gente tem no nosso intestino naturalmente, mas quando está em desequilíbrio com outras bactérias e outros fungos, isso pode ainda tornar-se esse desejo por doce ainda mais exacerbado. Então, é bastante interessante vocês usarem aí nesse sentido um óleo de orégano e tratar esse intestino também, né? Não é tão simples assim. A gente precisa realmente, intestino é um negócio muito sério, gente. E precisa realmente... O cérebro é muito estudado hoje em dia, a gente não dá para ignorar. Por isso que essas dicas que a gente está dando, a gente começou dando dica prática, a gente vai voltar a dar dica prática agora. Mas essas dicas que parecem bobas de te manter na alimentação, elas são muito importantes para tudo, porque elas vão ajudar a primeiro a não atacar o seu intestino como você sempre está acostumado a atacar com comida processada. Ela faz todo esse desequilíbrio acontecer. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do que a gente come para conseguir dar uma chance do seu próprio corpo se restabelecer. Então, vamos continuar, Kátia? A gente tem pouco tempo, eu queria dar mais dicas práticas aí. Uma coisa que eu percebo que falta muito para as pessoas é falta de utensílio para seguir as receitas. Sim. Por exemplo, as pessoas não têm a forma que você precisa para fazer, você não tem uma frigideira boa que dê para fritar tudo que você gosta, que hoje em dia você pode, com óleo de coco, com banha, com azeite, tem coisas muito boas para fazer se você tiver o utensílio certo. E seguir com os medidores, né, Kátia? Muita gente faz tudo no olho, pega a colher de sopa que tem na gaveta, usa e não dá certo a receita. Exatamente. Fala um pouco disso, sobre ter as coisas certas, práticas. O que você elegeria como 5 utensílios essenciais para você conseguir se virar na cozinha, sem falar de sobremesa, falando de comida para preparar alimentos fáceis no dia a dia? Eu acho que a questão dos medidores, de repente, para fazer alguma coisa ou outra, né?
Mas aí realmente entra mais nas receitas, né? Para essa comida que eu mostrei aqui para vocês, os medidores nem são tão interessantes, mas o que eu acho muito bacana da gente ter eu acho que um jogo de panelas, né, legal, uma boa frigideira, a questão aí realmente assim da questão do ser antiaderente ou não, aí já é uma outra história, né? Se a gente conseguisse ter alguns produtos assim de aço cirúrgico para cozinhar, mas é muito caro ainda, então eu não vou nem entrar nessa questão. A gente fazendo o básico, melhorando a nossa alimentação de um modo geral, essas coisas são detalhes que depois a gente vai consertando. Então eu gosto muito de ter frigideira de vários tamanhos, né? Porque eu acho prático para preparar os legumes. A frigideira tem que ter uma tampa, porque você não precisa cozinhar legumes no vapor, né? Enquanto você está ali preparando o seu bife, você coloca palitinhos de cenoura, quiabo, brócolis dentro da frigideira. Joga uma colherada de manteiga, um tiquinho de sal e tampa. Em 5 minutinhos, até antes, você tem ali um prato delicioso, um sabor muito bom. Se não gostar de manteiga, se tiver algum problema, pode usar manteiga ghee, né? No caso de sensibilidade aí à lactose, ou o azeite, e você tem um prato bem bacana. Então, as frigideiras, eu acho que eu gosto muito também de coisas para forno, assadeira, tanto né, de alumínio, antiaderente, ou refratários, né, que eu uso bastante. Uma boa faca. Faca tem que ter. Tem que ter, né, Kátia? Faca que não corta, você vai tirar, sei lá, vai cortar o pimentão em tirinhas. Você demora mais tempo, né? Acaba que você fica com raiva e fala que aquilo não é para você. Verdade. E eu acho que bastante... É o chuchu de quarto estado da água, né? Mas o chuchu é uma coisa que, assim, é um super coringa que se você fizer a dica da Kátia... Ele é neutro. Você acabou de fritar uma carne deliciosa. Aquela gordura da frigideira é muito preciosa, porque você transforma qualquer legume sem gosto num negócio maravilhoso. Você pega, joga o chuchu lá, dá uma grelhada em uma frigideira, você não gastou nem mais louça, você fritou a carne lá, pega essa frigideira, joga o chuchu, joga um temperinho gostoso lá, um orégano, que fica maravilhoso. E na assadeira, você coloca o frango para assar, coloca o chuchu ali, né, cortado assim, de qualquer jeito, nem precisa ser. Põe no forno. E esses potes também, para a gente conseguir armazenar na geladeira, também eu acho interessante, né, Maíra? Isso, é fundamental. É. E o que mais que a gente pode falar? Me fala sobre o que você tem de... Sabe aquela sua pizzalete? Quando você vai receber alguma visita, acho super útil essa dica. Dá para o pessoal aí, porque eu adorei. É muito fácil, né? Porque ovo a gente sempre tem na geladeira, né? Tomate a gente sempre tem. Se você tiver... E assim, as pessoas acham o máximo, porque a preparação é bonita, né? E a gente surpreende, porque o sabor fica bom. É só ovo, água. Então, é por isso que você tem que ter uma frigideira boa, porque a gente coloca ali na frigideira e com tampa, né? Bota por cima um queijinho, né? Mussarela, o queijo que você tiver. Eu gosto de colocar os tomatinhos assim em cima e orégano. Quando tampa, o queijo derrete. E quando você come assim o conjunto da coisa, não parece que você está comendo uma pizza sem massa, né? Assim, vamos dizer, é ovo. E ali você tem uma quantidade de proteínas. Eu tenho aí nos destaques, depois quem quiser ver. É bem interessante a ideia e as pessoas se surpreendem e falam, nossa, né? Outra coisa, Maíra, que é interessante falar aqui, que eu sempre falo, que outro dia eu ouvi algumas pessoas aí da mídia dizendo, ai, mas uma frescura, né? Deixar prato bonito, gourmetizar. Não é questão de gourmetizar o prato. Vocês viram aqui, são alimentos muito simples. Todo mundo consegue preparar em casa. Carne moída, um franguinho assado, né? Almôndegas. Mas assim, quando você leva para a mesa de uma forma bacana, sabe? Numa travessinha bonita, ou até assim, quando eu vou preparar só para mim, eu gosto de colocar bonito no prato. A aplicação faz toda a diferença, né? Faz diferença. E até para as pessoas
que acabam visitando sua casa. Eu tenho 2 genrinhos, e quando eles vêm para cá, eles não tinham... um deles já é bastante saudável, também é da nutrição, mas assim, o outro, ele adora, ele acha o máximo. E aí as pessoas vêm e começam até a aprender, falam, nossa, não é que berinjela é gostoso? Né? Lasanha de berinjela é muito boa, eu faço aqui. Então, mas a apresentação eu acho que é uma coisa importante, sim. Eu faço os meus pratos sempre bonitos, porque é um carinho para mim, é um carinho comigo. Verdade. Né? Então não é só para bater foto para Instagram, não. Eu acho que vocês também aí tentem caprichar. Se vocês têm família, vão colocar na mesa, põe bonitinho. Todo mundo vai acabar te acompanhando, né? Outra coisa que eu estava lembrando, Kátia, é que a Meta Low Carb acabou de falar do espaguete de chuchu. É um item fundamental para quem faz low carb, se ainda não tem, é barato de comprar, é o espiralizador, gente. Espiralizador. Pode ficar dependendo de ficar comprando, isso é caro. Ficar comprando os alimentos já prontos no espaguete é muito mais caro. Compra um espiralizador. Outro dia eu vi para um paciente lá na loja Americanas, parece, tem um espiralizador por 10 baratinho. Exato. Então, assim, espaguete de abobrinha, espaguete de chuchu, espaguete de cenoura, tem um monte de espaguete que dá para você fazer sem depender do varejão e você substitui o macarrão e nem percebe. Então, o espiralizador é um item que você não deve deixar de ter em casa, é básico. Não pode... É bacana a gente ter à disposição, né, esses utensílios e tentar se programar também para ter em casa essas comidinhas mais básicas, né, Maíra? Para receber pessoas é um pouco mais complicado, porque se a pessoa não segue low carb, talvez ela não fique muito feliz com você. O que eu costumo fazer é um patê saudável, eu sempre vario os patês, então o patê, ultimamente eu fiz um muito bom, que é de sardinha, você pega um pote de sardinha, drena o óleo, mistura com 2 beterrabas cozidas e bate com iogurte. Fica muito maravilhoso, você tempera com azeite e aí dá para você servir ou como patê e mergulha com, por exemplo, palitinho de pepino, que eu adoro. Se você tá na fase de manutenção aí, palitinho de cenoura. Não dá para ficar comendo muito, porque aí você come muito palitinho de cenoura e aí se você tem diabetes, quer emagrecer, acaba somando muito. Mas enfim, é muito melhor um palitinho de cenoura do que comer torradinha. E aí o que eu faço, eu abro a torradinha para visita, se ela quiser, ela come a torrada. E quem não come a torrada aqui em casa, depois a gente dá para os cachorros, porque a gente não come torrada. Mas enfim, é algo que é democrático. Você pode servir para sua visita a torradinha e você come os seus produtos lá, legume cru, porque se você encarar de verdade, low carb, o que é a parte boa de low carb? Você pode comer o molho. Então, você se vira com acompanhamento. Você pega qualquer tipo, endívia, por exemplo, você pega a endívia, mergulha e come o patê gostoso. É verdade. Né? Então, eu comi um pimentão cru e eu falei, nossa, vermelho, o vermelho e o amarelo. Não, mas você sabe que eu nunca tinha experimentado, assim, eu me surpreendi com o sabor. Foi num restaurante italiano até. E nesse restaurante italiano eu aprendi também a fazer, preciso até mostrar para vocês, um antipasto que a gente pode servir aí como uma entradinha para quando tiver visitas e tal, de atum, né? E é aquela coisa, tá, atum é industrializado e tal, mas é uma coisa que eu procuro deixar sempre à mão, até tinha colocado a latinha aqui para lembrar. Atum e sardinha, gente, é muito legal você ter, porque você chegou em casa não tem nada, até o ovo acabou. É verdade. Você pega, monta um saladão, sabe? Coloca um pedaço, uma posta de atum. Outro dia eu fiz, até coloquei no meu Instagram, uma posta de atum. Eu tava com visita em casa e eu não queria sair da dieta. E era uma pessoa que também faz, ela tava fazendo low carb. Ela emagreceu 23 quilos, sendo minha amiga. Aí eu coloquei o atum por cima da salada. Coloquei, tinha uma mussarela de búfala, coloquei também, são, né, proteínas. E assim, enriqueci a salada, a gente consumiu proteína, ficamos super saciadas e nem por isso a gente precisou pedir uma pizza, né, no aplicativo, entendeu? Tem que ter coringa mesmo. Tem que ter, é legal você ter. Atum, sardinha,
tomate pelado, são coisas enlatadas que eu sempre tenho. Creme de leite, a gente sempre prefere o fresco, que tem um teor maior de gordura, mas, poxa, creme de leite também salva vidas, porque às vezes você vai comer uma proteína magra, você coloca um creme de leite e transforma um peito de frango sem osso, sem graça, num estrogonofe gostoso. Exato. Então, ou com curry, que fica uma delícia também, dá para fazer. Você quer ver outra coisa interessante para você fazer até um prato para quando vem visita? Ou se você for para casa de alguém, você vai para um almoço na casa da sogra, leva, né? Então você faz um filé grelhado, às vezes eu faço ele inteiro, grelho, e aí você faz um molho de creme de leite com cogumelos, né? Ou com fungo seco, sei lá. Ou coloca um gorgonzola nesse creme de leite e leva para servir junto com a carne. E assim, mas falta o arroz. Quando eu quero uma comida mais molhada, faz o arroz de couve-flor. Gente, é impressionante. Você não pode deixar cozinhar demais. Ele ainda tem que ficar al dente, tá, gente? Porque aí fica com aquele mesmo aspecto, né? Mais al dentezinho assim do arroz. Então, assim, tem como realmente seguir, né, na dieta low carb, tem como. Meu pai é diabético e, assim, há uns 4 anos ele está fazendo a dieta low carb e às vezes ele entra até mais numa cetogênica. Ele fez uma cirurgia agora da próstata e a recuperação dele, o médico ficou impressionado. Então, no dia que ele saiu da cirurgia, eu até comentei com você, né, Maíra, que a gente estava no hospital. Eu falei, olha, doutor, né, apareceu um médico diferente. Eu falei, olha, eu sou filha dele, mas eu sou nutricionista também. E a gente, meu pai não come carboidratos, porque ele é diabético e tal. Nesse mesmo momento, ele estava olhando para mim, ele virou para o meu pai e falou assim, olha, aqui o senhor vai comer o que eu disser que o senhor vai comer no hospital. E assim, aí ele falou, enfim, depois passa um pouquinho, chega a bandeja pro meu pai no hospital, né? Ele tava na UTI ainda para ele almoçar. Foi tão bonitinho, tinha arroz, tinha feijão, tinha legumes, tinha frango, ele comeu todos os legumes, todo o frango. Ele falou, filha, esse arroz e feijão aqui vai voltar tudo, não vou comer. E assim, muito legal, porque ele falou, se eu soubesse que me faria tão bem, e ele tinha muitos problemas intestinais. Então, assim, melhorou. Hoje eu pergunto para ele, ele fala, filha, é 90%, 95%, né? A questão do intestino, foram muitos anos sofrendo, então ainda tem algumas questões que a gente precisa ir organizando. Mas ele se sente muito melhor hoje. Então, a gente precisa mudar. E, infelizmente, a nossa cultura tem a cultura do arroz e feijão. Arroz e feijão, infelizmente, não é interessante para quem crescer, para quem é diabético, para quem tem estetose hepática, síndrome do ovário policístico. Se vira, pessoal. E eu sempre falo que assim, não existe lanche grátis. Você quer emagrecer. Antes você tinha que deixar de comer carne gostosa para ficar comendo bolachinha de arroz com gelatina zero. Hoje em dia você pode comer um filé mignon com um brie em cima. Quem que vai reclamar da porcaria do arroz se você pode comer um baita de um filé maravilhoso com queijo derretido? Não é? Então a gente também precisa parar de querer se mimar o tempo inteiro. Tem que pensar, pessoal, o lado positivo da coisa. Low carb é uma dieta que deixa você caprichar nos molhos. Então você pode se divertir com o molho. Só que se você tiver preguiça de fazer o molho, a sua comida vai ficar igual todos os dias. Então, você vai fazer uma salada, varia o molho. Você vai fazer um preparado, um frango, que é só fritar, faz um molho diferente para cada dia. Um dia é pesto, um dia é maionese. O pessoal falou muito de tapenade de azeitonas, é muito legal. Gente, sabe o que é tapenade de azeitonas? Vocês pegam a azeitona e picam bem miudinha. Eu coloco só assim, se quiser, ainda pode bater no processador com um pouquinho de azeite e só. Mas dá isso em cima de um filezinho de frango grelhado, dá um gosto, sabe? Super diferente e é simples. Com certeza. E aí é importante lembrar que a Diabetes Home Guide está falando sobre não abusar de gordura para diabético tipo 1. Não é só para diabético tipo 1. Todo mundo dessa geral, maneira. Né? O que a gente tem que saber é que um pouquinho de gordura para temperar a sua comida, para dar um gostinho de, sabe, que delícia,
vai ser ótimo para você. Se você se afundar na gordura, você não vai ter resultado. Não é nem só a glicemia do diabético tipo 1. Você não vai ter resultado, você vai parar de emagrecer. Então, às vezes, realmente, você pode precisar de ajuda. Agora, o que você precisa saber é que se você fizer todo dia a mesma comida, você vai enjoar e você vai querer sair de um estilo de vida que te faz saudável. Eu faço todo dia aqui em casa legumes e eu preparo dos ovos, por exemplo, com um pouquinho de azeite ou um pouquinho de manteiga. Esses pratos, geralmente com creme de leite, com esses molhos mais densos, assim, gorduras, geralmente eu faço assim, um almoço